Amém. Segundo Reis 13, a partir do verso 20, diz assim: Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Amém, irmão? Podeis sentar em nome de Jesus. Talvez apareça alguém para me dizer que esse menino represente uma igreja que ia para a sepultura, mas com a continuação da voz da restauração, da unção que estava sobre Elias, mas isso vamos deixar para as simbologias. O fato é, nós acreditamos nisso, irmão, que alguém está morto, e como a Escritura diz, tocou o menino, o homem, cadáver, tocou nos ossos de Eliseu. Já tinha muito tempo que Eliseu estava morto. Até nos nossos dias, não se abre uma cova, senão depois de quanto tempo? 1 ano? 2, 3 anos, né? 2, 3 anos. Então, quer dizer, já tinha um tempinho que Eliseu estava morto. E a Escritura diz aqui, tocou nos ossos. Provavelmente só tinha osso mesmo. Já havia todo o processo acontecido. Mas crer numa história dessa, irmão, talvez você, pela sua caminhada, não tenha lido certos livros, não tenha ouvido certas histórias, não tenha se digradeado com certos espirituais sáticos que tem por aí, né? Que em tudo vem um motivo de crítica. Querem criticar que o Mar Vermelho abriu, querem criticar que Davi derrotou um gigante chamado Golias, querem criticar até a existência de Davi, a arca de Noé. Por aí se critica tudo, irmão. Enquanto eles vão criticando, nós vamos vivendo de fé em fé e de glória em glória. Olha o que éramos quando éramos como eles, e olha o que somos. Olha o que tínhamos, ou nada tínhamos, e olha o que temos. E quando falo temos, você sabe, não falamos de dinheiro, falamos da fé, da vida, da esperança, da certeza. O que nos dá chão não são os recursos da terra, o que nos dá chão é a convicção no Deus vivo que nós temos. Isso é que nos protege, que nos guarda, é o capacete da salvação, é o escudo da fé, a couraça da justiça. E essas coisas espirituais que nos dão a estabilidade que nós precisamos para viver. Não é dinheiro. Por aí tem igrejas ricas, e quando o cidadão do jornal inglês perguntou sobre as riquezas, eu falei assim, não tenho nenhuma preocupação com eles. Tudo que eles têm é dinheiro. Eu tenho apenas Deus e isso me basta. Eles têm dinheiro, muito dinheiro, eles têm televisão, eles têm jornais, eles são donos de metade do mundo, mas esse mundo já foi oferecido ao meu Senhor Jesus, e ele rejeitou o domínio e a glória deles. Eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu não ando em busca das ofertas deste mundo vil, eu ando em busca da adoração. Eu busco ser um verdadeiro adorador, e um adorador, meu irmão, é aquele que, se o estômago está vazio ou cheio, não faz diferença, ele é adorador. Adorador é aquele que pode estar empregado ou desempregado, ele é adorador. É aquele que olha para frente e diz assim, amanhã eu vou comer com fartura, ele é adorador. Se ele disser assim, amanhã é bem capaz de eu passar fome e ver os meus filhos chorando à roda da mesa, ele continua sendo adorador. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isto é um adorador. Esses são aqueles que são procurados por Deus, os verdadeiros, que adoram em espírito e em verdade.
independente de qualquer situação. Ou seja, irmão, o que eu estou querendo introduzir nesse momento? A nossa fé, que é uma crença incondicional. Um homem é carregado e jogado na cova, eles olham, e lá vem os inimigos, vem, vamos fugir. Soltaram o cadáver, ia fazer o quê? Se tenta correr com um cadáver, ia atrasar, o exército ia pegar eles, mas segundo alguns historiadores, eles soltam esse cadáver ali, quando ele toca nos ossos de Eliseu, ele levanta e recobra totalmente os seus sentidos, e foge também, corre também junto com os outros. Uma coisa meio impressionante. Onde estava a promessa? Com Eliseu ou com aquele homem que ressuscitou? Amém, meu irmão? Precisava alguma promessa ainda se cumprir na vida de Eliseu? Uma unção que fica, vamos arredondar, pelo menos um ano nos ossos de alguém morto. Uma unção parada dentro de uma sepultura. Eu acredito que se nós olharmos sobre unção e sobre promessa, eu acredito, não, isso não é absoluto, mas é o que eu acredito em parte, que aquele homem que foi trazido morto, ele tinha uma promessa. A obra na vida dele ainda não havia sido concluída, fechada, lacrada, ainda tinha algo a ser realizado na vida daquele homem. Irmão, a nossa fé tem que ser incondicional. De repente você é que nem aquele homem. Tem um probleminha, sentiu uma vista piscar, sentiu uma palpitação no coração, aí vai consultar o quê? Os médicos. A gente ora, mas a gente também vai em médicos, porque nós temos entendido que se o homem tem inteligência e pode pesquisar, isso vem de Deus, porque se não vier de Deus, o homem não passa de um jumento. Aliás, sem querer ofender os jumentos, né, irmão? Que brincadeira. Ser humano usa a sua mente para fazer cada coisa que nós nunca vimos nenhum animal fazendo. Até um leão que mata porque é um instinto de sobrevivência e ele não vai jogar fora. O ser humano faz outras coisas. Então, aquele homem, ele tinha uma promessa. Você e eu temos promessa. Mas se de repente, vamos ali no médico, o médico diz o quê? Olha, já era, não tem jeito, é o fim. Irmão, a sua fé, a sua crença é incondicional. Independente do que aconteça, alguns Deus não deixa chegar nenhuma praga à sua tenda. Outros Deus deixa a praga chegar à sua tenda. Porque não está escrito, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, significa que há momentos que nós vamos entrar no vale da sombra e da morte. Daniel era um santo e ungido homem de Deus, e teve ali diante dele o seu vale da sombra e da morte, que foi uma cova de leões. Ao contrário do que muitos dizem assim, Deus não deixa mal algum acontecer com os seus servos fiéis. Não, irmão, os servos fiéis é com esses que Deus pode contar para fechar a boca dos leões, esfriar a fornalha do fogo, para mostrar que no vale da sombra e da morte Ele é presente. Deus só pode usar os servos fiéis para mostrar a sua grandeza. Foi com um servo fiel que Deus designou todo um exército egípcio para perseguir, porque como que ele ia abrir o mar vermelho com o ímpio, com um fracote? Deus precisa de pessoas fiéis até a morte, para que o sol se detenha em Gibeon e a lua no vale de Ajalon. Tem que ser com pessoas valentes, ousadas, pessoas que põem a vida a risco, pessoas que são ousadas para mencionar uma oração que ninguém nunca fez e ela nunca ouviu. São esses, meu irmão, que estão sendo procurados. Deus não está procurando quem já fez aquelas coisas do passado. Deus está procurando alguém que Ele possa olhar e realizar obras novas. Alguém que diga o que ninguém nunca disse. Alguém que faça o que ninguém nunca fez. Alguém que creia naquilo que ninguém nunca creu.
E se você morrer hoje, acabou a tua história? Não acabou para aquele moço que tocou nos ossos de Eliseu. E quem é aquele homem depois de cair numa cova e sair de lá? Irmão, não te aflija, deseje cair na cova, deseje ser jogado na sepultura, porque se Deus ainda não cumpriu o que Ele disse que tinha na tua vida, e você olha para a sua vida e você vê grandes coisas, Deus ainda tem que fazer. Aquele que tão somente começou a boa obra ainda precisa aperfeiçoar. Irmão, entra na cova você mesmo, se joga na sepultura. Você precisa entrar numa sepultura para sair de lá uma nova criatura. Acabou para Lázaro, acabou. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas espera aí, Senhor, depois de 4 dias, Senhor, não pode tirar essa pedra daí não. Quando tirou a pedra, as pessoas saíram correndo, se afastaram, pegaram a camisa, botaram no nariz, porque ninguém suportava o cheiro de decomposição daquele cadáver. Quando todo mundo, irmão, diz que para você já era, é impossível, não tem mais jeito, Jesus tem uma palavra: sai para fora. Com uma palavra que Deus te dá, Ele contraria todos os pensamentos, toda a ciência, toda a força, todos os exércitos. Meu Senhor, o que faremos? Estamos cercados. Deus abre os olhos dele para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão no mundo com eles. Irmão, fé incondicional. Se você está no oásis, você crê. Se você está no deserto, você crê. Se você tem água, você crê. Se você tem sede, você crê. Se você tem comida, você crê. Se você tem fome, você crê. Não importa. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra, e ainda depois de consumida a minha pele, ainda dos meus ossos, eu verei o Deus Todo-Poderoso. Fé incondicional. Creio, mas não me interesso mais. O que interessa é que eu creio. Aleluia a Deus. Mas o mundo é perigoso, e Jesus Cristo nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada absolutamente nos causará dano algum. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, fé incondicional. Vão pegar teu filho, hein? Vão esquartejar teu filho na tua frente. Não importa, a minha fé é incondicional. Ligações. E aí, tu não tem medo da morte, não? Não, acabei de vencer ela agora de manhã, antes de tomar café. Tu tá falando umas coisas aí, ó, cuidado, hein? Cuidado com o quê? Meu último adversário, eu tive que olhar para ele debaixo dos meus pés. A minha fé, a sua fé, tem que ser incondicional. Se estou no Getsemane, descansando da sombra das oliveiras, eu creio. Se estou pregado na cruz, eu creio. Quero ver se ele vai descer da cruz agora. Quero ver. Eli, Eli, lama sabachthani. Vamos ver se Elias vem livrá-lo. Nem Elias, nem ele precisa descer da cruz, porque o projeto é que ele saia de dentro do túmulo. Os teus inimigos começam a festejar a tua derrota muito cedo, meu irmão. Quando eles acham que já é o teu fim, Deus te joga mais abaixo ainda, para que eles sejam convictos que é o teu fim. E tem mais, não te preocupe em estender a mão para remover uma pedra.
ela rola sozinha, irmão. A fé é algo, irmão, incondicional. Nós fomos criados que nem cordeirinhos, que nem crianças, que nem meninos necessitando de leite, nessas porcarias chamadas igreja, igreja Assembleia, igreja Batista. O conceito de fé que eles nos passaram, tem que cuspir naquilo, aquilo é uma abominação. A fé que eles nos ensinaram, nós abominamos aquilo desde as raízes até o ramo. Fé é quando você impõe, joga a tua própria vida no altar para queimar como holocausto em cheiro suave diante do Todo-Poderoso. Que fé é essa? Fé de entregar um dinheirinho num gasofilácio. Irmão, agora vamos exercer a nossa fé. Vamos dar o nosso dízimo e a nossa oferta. Que Deus sem escrúpulo é esse que precisa de dinheiro? O que Deus está procurando são verdadeiros adoradores, são vidas. É isso que Deus está procurando, meu irmão. Hoje, de dentro da tua casa, com alguns centavos, se você quiser, você faz a obra. Onde estão os milhões que esses mercenários precisaram ao longo da história? Eles precisaram de milhões porque eles nunca souberam o que é ter Deus. Nosso Deus aqui tem nos acrescentado em graça sobre graça, de tal maneira, irmão, que alguns de longe que vão ter trabalho, eu digo assim, irmão, não manda não. Dou a direção para eles e eles fazem a obra lá no seu país, usando aquele recurso exclusivamente para a obra, gravar CD, ajudar pessoas que precisem, porque aqui nós não temos necessidade de dinheiro, e somos uma igreja, no alto de um morro, sem rua principal, sem ponto de ônibus. Quem quiser vir aqui partindo de um ponto de ônibus tem que andar pelo menos 1 quilômetro. E as pessoas olham, esses dias tinha uns jovens evangélicos ali na porta, aí olharam a placa, eu saí ali, eles quiseram tomar uma água e tal, daqui a pouco eles olharam para a placa, poxa, essa placa aí, eu falei assim, observe essa placa. Eles ficaram olhando, eu falei assim, quais os dias de culto? Eles olharam, não tem. Qual o horário de culto? Não tem. Isso é obra de Deus, meu irmão. Quem faz a divulgação da sua obra é o próprio Deus. Não precisamos de placa. Quando você bota uma placa lá fora, com dia e horário, parece que você está mendigando pão ou chamando gente para dentro da igreja. Eu ainda falei para ele assim, sabe por que aquela placa não tem dia e nem horário? Por muitos motivos. E um dos principais é que eu não estou chamando ninguém dos que passam em frente a essa rua para entrar aqui. Que obra é essa, irmão? Nós temos que crer. Jesus, quando me chamou para esse lugar, ele disse, vai e funda a minha igreja. Eu fundei a igreja. Como que eu fundei a igreja? Cheguei aqui, estou aqui. Ele me deu um ministério, onde eu estou está fundada a igreja. Os que ele vai trazer é com ele, os que ele vai levar é com ele, mas eu creio apenas naquilo que ele me mandou fazer, na sua palavra, naquilo que ele me projetou para a minha vida, é nisso que eu ando e acabou a história. Então, meu irmão, se você recebe uma notícia terrível, fúnebre, os médicos dizem, olha, não tem jeito, acabou-se, irmão, acabou-se, para quem está lá fora no mundão. Para nós, sempre que alguém diz é o fim, nós já sabemos que é o novo recomeço de uma história. Sempre que alguém diz para nós é o fim, nós já sabemos que vem uma baita de uma bela e maravilhosa dispensação sobre as nossas vidas. Quando estivemos presos em 2009, disseram, meu irmão, todo mundo disse, principalmente os crentes, disseram, tá vendo? Fica pregando aquelas coisas, agora acabou-se, está falido. Enquanto isso, o Espírito de Deus falava conosco, eu estou planejando aí uma nova dispensação. Estou te dando um descanso, e lá ficamos em descanso, escrevendo, tocando violão, engordei um pouco, quando saí tive que fazer ginástica para emagrecer,
dormia, que era uma maravilha, até estranhava, porque aqui fora eu não dormia, lá dentro da cadeia eu dormia, que era uma maravilha, deitava cedo, inclusive, deitava cedo, e acordava pela manhã, dormia a noite inteirinha, coisa que aqui fora eu não fazia. Eu não fiquei preso, eu tirei férias. E todo mundo, e frisa-se, principalmente os crentes e os meus parentes, dizendo, é o fim, está vendo? Alguns pensando que era profeta, até diziam assim, eu falei para ele tomar cuidado com as palavras dele. Irmão, eu tenho que realmente tomar muito cuidado com as minhas palavras, mas as que são de Deus, eu tenho que atravessar na garganta da humanidade. Irmão, não há fim para nós, somos eternos, e não importa o que quer que venha que aconteça sobre nós somos eternos. Jesus Cristo disse, se alguém crê em mim, ó Pai, esses aqui, eu vou lhes dar a vida eterna. Pelo que entendemos até hoje, em 2000 anos de história, Jesus Cristo nunca foi um safado nem um mentiroso. Nunca se levantou ninguém que pudesse provar que foi traído por Jesus Cristo, ou que as suas palavras não se tenham cumprido. Nunca se levantou em 2000 anos de história. Nós não seremos os primeiros, irmão. A nossa fé tem que ser incondicional. Então, tem outra passagem, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, irmão, a partir do verso 17, diz assim, então o sumo sacerdote e todos os correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja, por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os na prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e instruiu-lhes, ide, apresentai-vos no templo, anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao arraiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. Do outro lado, chegando o sumo sacerdote e seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda e todos os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Ah, que coisa maravilhosa! Caramba, Deus enviou um anjo, e esse anjo milagrosamente libertou os apóstolos da prisão. Conversa fiada, meu irmão. Que história maravilhosa! Conversa fiada, meu irmão. Se a minha fé não for incondicional, se eu não olhar para Pedro e ver a mim, isso aqui não presta para nada. Se eu não olhar para aqueles apóstolos e não ver a mim, se eu não tirar dessa história os personagens Pedro, Tiago e João e não colocar ali Tupirani, se eu não colocar o meu nome nessa história, essa história não presta para nada, ela é inútil. A minha fé tem que ser incondicional, que Deus é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Se Ele fez, Ele faz e fará. É isso, irmão, que nos dá a vitória. A fé incondicional, aquele que crê. A Bíblia diz, ora sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tem gente que busca, mas não está esperando nada. Tem gente que busca, mas não está esperando nada. Irmão, desde o começo da minha caminhada eu comecei a buscar a Deus, e cada história, cada testemunho que eu ouvia, eu dizia assim, eu creio. Ainda que essa história seja mentirosa, eu sei que o Deus verdadeiro a pode fazer.
Porque nem tudo que você ouve de testemunho é verdadeiro. Mas verdadeiro é que o nosso Deus é o Deus do impossível. Isso nos basta. Não importa se a história é mentirosa, o que importa é que Deus é verdadeiro. Então, certa vez eu ouvi de um homem mendigo. Esse homem era mendigo, levaram ele para dentro da igreja, lá na Europa. E quando esse homem estava, mal começou, arranjaram um canto para ele dormir, deram a ele umas roupas, ele frequentava o culto, tinha um lugar para ele tomar um banho. E daqui a pouco ele começou a ler Bíblia e falou: quero aprender inglês. Aí os crentes, os espirituais, disseram para ele assim: não, peraí, tudo bem, tu está caminhando, já saiu das ruas, agora aprender inglês, vai com calma. Ele não foi com calma não, meu irmão, ele foi com velocidade, aprendeu inglês e se transformou no principal pregador de alguns 200 anos para trás, um principal pregador da Europa. Me foge o nome deste homem. E alguém disse assim, alguém contava essa história e dizia: e esse homem pregou na Alemanha, esse homem pregou em tal lugar, esse homem pregou em tal lugar e tal, foi falando os lugares que o homem pregou, e de repente dizia assim: esse homem morava no meio da rua, e não tinha nada, mas ele decidiu crer e quis se preparar para servir, através do inglês, pregar no mundo todo, e ele pregou. Quando eu olhei a história, sabe o que eu disse? Este homem sou eu. Não me adianta, irmão, ouvir uma história espiritual, ouvir algo glorioso, se eu não me enquadrar naquilo. Não adianta, é besteira, é tempo perdido. Moisés abriu o mar vermelho, não, quem abriu fui eu. A minha fé me permite tal ato. Abre em nome de Jesus e vai abrir. Se eu não tiver essa fé, se aquela história eu não trouxer para a minha vida, como sendo discípulo, filho do mesmo Deus, ela é uma história inútil, não presta para nada. A minha fé tem que ser incondicional. Um dia eu disse para Deus: Deus, se a Bíblia é a tua palavra, eu vou ver a tua glória. E se a Bíblia não for a tua palavra, certamente amanhã eu serei mais um jogado debaixo de um viaduto, mendigo e humilhado. Mas uma coisa é certa, que eu vou apostar a minha vida nesse livro. Só isso, irmão. Só isso. Eu fiz essa oração quando saí de um seminário lá no Engenho Novo. Eu estava debaixo de uma amendoeira e o tempo passou, eu esqueci essa oração. Passou-se mais ou menos uns 3, 4 anos, eu entrei numa igreja, aí uma profeta levantou e falou assim: olha, homem, Deus manda dizer sobre aquela tua oração, feita debaixo da amendoeira. Eu esperei que ela fosse falar, que eu já não lembrava nem mais da oração, e ela silenciou, e só disse assim: Deus ouviu. Tá, passou-se mais um ano, outro profeta se levantou e falou assim: olha, homem, Deus manda te falar daquela tua oração, naquele ponto de ônibus, debaixo daquela amendoeira. Eu falei: tá bom, meu Deus, me diz que oração é essa, e silenciava. Passou mais um ano, se levantava outro profeta: olha, homem, Deus manda te dizer daquela oração, debaixo da amendoeira, no ponto de ônibus. E você, meu irmão? E você, meu irmão? Até que um dia eu fui para o meu canto e disse: Deus, todo mundo levanta para falar daquela oração. Eu sei que eu continuo crendo no Senhor, mas me lembra aquela oração. E o Espírito Santo me lembrou: olha, Deus, se a Bíblia for a tua palavra, eu vou apostar a vida nela e vou ver a tua glória. Se não for a tua palavra, eu serei alguém envergonhado, mas a partir de hoje eu aposto a vida nesse livro. Olhava para a rua, não tinha ninguém. Ninguém fica numa estação de frio, 11h30 da noite, num ponto de ônibus debaixo de uma favela, mas eu tinha que ficar. Amém, meu irmão? E os irmãos todos saíam do seminário com seus carros novinhos, zerinhos, e seguiam o seu caminho. Deus tinha com eles os seus carros zeros, e comigo, os vales da sombra e da morte. Hoje, atrás de um púlpito, abalando o mundo, tem o cara que andou no vale da sombra e da morte,
não tem os caras que andaram nos carros zero. Creia, irmão, creia. Hoje tenho carro. Se o ladrão roubar o meu carro, meu irmão, eu continuo tendo a mesma saúde que Deus sempre me deu. Não me abala em nada. Nada do que eu tenho hoje oculta a fé que um dia me fez conquistar o que eu tenho. Ao contrário de alguns. Então, meu irmão, veja bem, aqui o texto que nós lemos de Atos, diz logo que os homens movidos por quê? Foram tomados de grande inveja. Você sabe que tem pessoas que não querem provocar inveja nos outros porque tem medo da reação dos outros? Não vou falar isso não, senão fulano vai ficar ofendido. Aí acaba não ofendendo o fulano, mas ofendendo Deus. Porque se tem uma coisa horrenda para o nosso Deus, é nós faltarmos com a verdade. Porque ele mesmo se intitulou, eu sou o caminho e a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo escreve dizendo que a igreja é o quê? Coluna e firmeza da verdade. Não falte com a verdade, meu irmão. Você nunca encontrará um amigo melhor que Jesus Cristo. Não falte com a verdade. Mas e na hora do sufoco, será que Deus vai me socorrer? Se Deus não me socorrer, eu tenho que contar com o meu vizinho, eu tenho que contar com o meu patrão. Enquanto você pensar assim que nem um miserável, você nunca vai saber o que é andar nas asas do Espírito Santo, nem descansar à sombra do Todo-Poderoso. Nunca o patrão de um crente é quem lhe põe o pão na mesa, porque se isso acontece, ele não é crente, porque dos crentes verdadeiros o pão na mesa vem do poder de Deus. A fé tem que ser incondicional. Se eu viver, viverei. Se eu morrer, morrerei. Tem que ser fé incondicional, meu irmão. Sem cogitar entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu irmão, às vezes as pessoas, lá vem o fantasma. Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. E todo mundo sabe, Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas. Não, mas foi com Pedro, né? Foi com Pedro não, meu irmão. Se a minha fé não disser que foi comigo, acabou para mim. Eu não posso viver de histórias. Eu tenho que viver de ensinamentos. Sabe o que é uma história? É aquilo que você lê, toma conhecimento dos fatos. História. A 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I se levantou e disse, independência ou morte. História, eu não tenho nada, isso aí não me ensina nada. Isso é história. Isso não presta para nada, não faz a mínima diferença na minha vida saber disso ou não. Tem gente que não sabe, está vivendo tranquilamente, saber disso ou não, isso é apenas história. Agora, ensinamento é aquilo que nós vemos chegar diante de nós através da palavra de Deus e nós passamos a ser praticantes daquilo. Nós não praticamos história, nós praticamos ensinamentos. Se o que nós lermos aqui for apenas história, não adianta nada. Outra passagem bíblica vai especificar que Pedro, João, Tiago, me fale um pouco os nomes, mas Pedro estava guardado por 4 quaternos, o que nos dá a entender 16 guardas, guardando os apóstolos, homens muito perigosos, que além de estarem no último cárcere, com um monte de porta, ainda estavam com grilhões nas mãos e nos pés. Me parece que inclusive com a cabeça presa em um tronco. E o anjo chegou para lá e olhou aquele apetrecho todo, e eles nem sequer viram Pedro passar na frente deles. Você crê, irmão?
Se você não crê, chega em casa ou aqui mesmo, pega essa página da Bíblia, arranca do seu livro aí, porque não está te servindo de nada. E se for você preso, Deus tem o mesmo anjo para enviar? Tem o mesmo anjo, ou pode ter outros caminhos. Comigo preso, ele teve outros caminhos. Não que eu tivesse deixado de crer que o anjo pudesse entrar lá e derreter aquelas grades. Não que eu pudesse deixado de crer. De jeito nenhum. Pois Deus usou até um desviado que estava lá, acusado de estelionatário, que ele chegou para mim e falou: pastor, eu era da igreja, na verdade eu vou voltar para a igreja, e eu tinha visões na igreja, pastor, eu estou aqui arrepiado, tremendo, eu vi chegar ali, naquela grade agora, um homem muito forte, um anjo, e quando eu olhava para ele, o rosto dele não tinha nada, mas mesmo sem ter nada no rosto dele, deu para perceber claramente que ele olhou diretamente para nós. Ou alguém ousa pensar que eu estava sozinho lá na prisão? Eu estava sim, meu irmão, entre as feras, mas os anjos me serviam. Se tinha alguém dentro daquela prisão com medo de alguma coisa, não éramos nós. Nós não estávamos com medo de nada. Questionados, as pessoas diziam assim: e como vai ser quando você voltar para a igreja? Eu digo, vai ser o quê? Tudo segue-se do mesmo lugar. Mas se o povo da igreja tiver ido embora, eu digo assim: irmão, o povo da minha igreja não é igual ao povo das outras igrejas. E ainda que todos me abandonem, com o meu Deus, eu recomeço do zero e reconstruo tudo novamente. A minha fé não depende das pessoas da minha igreja. A minha fé depende das grandes obras que o Senhor, meu Deus, tem feito na minha vida. Irmão, veja bem, a Escritura tem algumas frases, por exemplo, Deuteronômio 20, verso 1 diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro e cavalo, povo e mau número do que tu, deles não terás temor. É assim que você crê? Ou seja, não importa e não interessa o número ou a força dos teus adversários, porque o Senhor teu Deus está contigo. Não interessa então, a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Você teme? Eliseu disse assim: maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você crê nisso? E maiores, meu irmão, não precisa necessariamente ser quantidade. Esse maior pode estar relacionado a uma qualidade, porque diz a Bíblia que o exército assírio tinha 185 mil guerreiros, e precisou apenas de um anjo para sair no arraial, e dos vivos fazer todos mortos. Você crê ou é apenas uma bela e maravilhosa história que alguém registrou da operação de um Deus muito tremendo, muito glorioso? O que você crê, meu irmão? A sua fé, ela realmente é incondicional? Irmão, você tem que entender o seguinte, que a nossa fé não pode mudar, ela tem que ser, como diz a Escritura, ser fiel até a morte. Nós temos que ser estabelecidos, estabilizados, firmados, sobreedificados. Como diz o apóstolo Paulo: nada, nem o presente, passado, por vir, profundidade, altura, largura, nada nos pode abalar, nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quer seja andando sobre as águas, meu irmão, quer seja descido em um cesto, que nem o apóstolo Paulo, quer seja escondido por uma meretriz, quer seja tomado pelo Espírito Santo, que nem Sansão, quer seja, meu irmão, comido por leões, quer seja derramando sangue esquartejado nas areias de Roma, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós.
Não importa se Deus vai suscitar o seu livramento dentro de um cesto ou acobertado por uma meretriz, eu sei que Ele é Deus das sombras e Deus da luz, Ele é Deus dos vales, Ele é Deus dos montes, Ele é Deus dos vivos, Ele é Deus dos mortos. A minha fé tem que ser incondicional. Vem um grande dilúvio sobre a terra, o que eu farei? Eu não farei nada, eu apenas obedecerei, eu construo a arca que Ele me mandou construir. Enquanto eu não terminar a arca, os céus não darão as suas chuvas. Irmão, um dia eu olhei para a Bíblia e decidi apostar a vida neste livro. Apostar a vida, meu irmão, te faz um ser ousado, intrépido, valente, arrogante. Todo mundo olha para você e vai te dizer que você é arrogante, porque eles não conhecem o teu coração. Você não é arrogante, mas você é ousado, e a fé de um homem o faz diferente de toda a média da sua sociedade e cultura. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Dos que amam a Deus. Você ama a Deus, irmão? Você ama a Deus? Deixa eu dizer se você ama a Deus. Você vai sair daqui hoje, você vai para casa, vai jogar a sua Bíblia lá num canto e vai tocar a sua vida. Hoje é domingo, vai passar segunda, na terça-feira você vai pegar a sua Bíblia e vai voltar para cá, para o seminário. Eu te digo, você não ama Deus nenhum. Ou então, num culto de quarta, acabou o culto de quarta, aí você vai para casa, fica quinta, fica sexta, fica sábado. No outro domingo, você pega a sua Bíblia e vem para cá para a igreja. Você não ama Deus nenhum. Você está vivendo apenas uma ilusão. Amar a Deus, meu irmão, é desejar estar em contato com a sua palavra. Porque você sabe muito bem que quando você lê esse livro, em sua volta se faz um clima diferente. Você sente o sobrenatural te envolvendo. Você sabe muito bem que quando você dobra os teus joelhos, você ultrapassa as dimensões carnais e entra no reino espiritual e se assenta com Cristo Jesus nas regiões celestes. Quem ama a Deus desfruta dessas coisas, irmão. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Amar a Deus é amar as suas regras, é se submeter à sua palavra, é dizer, eu aceito, mesmo que não me satisfaça. Eu busco satisfação na lei de Deus, mesmo naquilo que não me satisfaz. Isso se chama, sabe o quê? Conversão. Quando eu tenho valores que gostaria de vê-los sustentados, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que me despir deles. Isso se chama conversão. Anima o teu semblante, irmão. Anima, porque o Espírito que procede do trono de Deus, o Espírito da vida, passeia no meio da tua alma. É Ele que te sustenta, é Ele que te dá a força, é Ele que te dá a graça. É Ele que está te dizendo, mesmo que os nossos irmãos ou os nossos filhos caiam nas arenas, eles serão recebidos em cima na glória. Isso é fé incondicional, meu irmão. Não faz diferença viver ou morrer. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, irmão? Como diz Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então não estou nem aí porque vai acontecer comigo. Interessa que o meu dia a dia eu tenho um coração que ferve por Deus. Eu tenho uma alma que anseia por Deus mais do que um copo d'água no dia de sede. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu tenho um Pai que se chama Deus. O Senhor Jesus disse, eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Eu tenho um Pai que se chama Deus. E tendo um Pai, o meu reino, a herança que me está proposta, está me aguardando.
Fé, irmão, tem que ser incondicional. Vai faltar o pão? Se você fizer alguma coisa, pode te faltar o pão. Vai e faça, só não abra a mão de Deus. Eu já escandalizei algumas pessoas aqui nesse ministério. Uma vez estávamos ministrando sobre dízimo num seminário, e alguém disse assim: mas pastor, dízimo é regra, é lei, não pode violar de forma alguma? Não, é a palavra não pode ser violada. Não, mas se uma pessoa tem ali um dízimo para entregar, e esse dízimo está guardado, mas não chegou ainda o dia dela ir na igreja, ela vai na igreja de tal dia, de repente ela abre o armário dela, e ela vê que ali não tem o leite do filho, o filho está ali pedindo um copo de leite, ela tem o dinheiro do dízimo, ela não pode pegar o dinheiro do dízimo e comprar o leite? Não, não pode. Quem tem fé, meu irmão, cumpre a palavra. Quem tem fé faz a obra. Quem tem fé pode até crer. Se o filho cair morto, Deus das cinzas suscita o seu filho, mas a palavra não pode ser quebrada. A fé é incondicional. A minha fé não está limitada ao sacrifício de A, B, nem C, nem o que o meu filho vai chorar ou vai sorrir, o que vai acontecer, nada disso interessa. Fé é a credibilização total à palavra de Deus. Total. Ah, meu filho está pedindo isso, está pedindo aquilo, eu vou tirar hoje R$10 do dízimo para comprar isso para o meu filho, e no mês que vem eu acrescento. Não faça isso não, irmão. Isso não é fé, isso não é fidelidade, isso não é fidelidade, e nem te deu a chance de exercer fé. Você usou um outro caminho, e vai colher fruto amargo do que você colheu, do que você fez. Irmão, Sansão foi um homem que a Bíblia diz, e os inimigos se sentiram humilhados, que ele com uma queixada de jumento, encarou um exército, e esse exército tinha capacete, tinha escudo e tinha lança. Diz que Sansão se colocou entre duas rochas, numa brecha da rocha, e ele cercado, o exército vinha contra ele, todo mundo acreditava que ia meter a lança nele. Incrivelmente, cada um que acreditava que ia meter a lança em Sansão, ele se desviava da lança e com a queixada de jumento, rachava o capacete dos inimigos no meio e matava. Essa história é muito louca, meu irmão. Essa história, ela é tão louca, que nem os pastores não têm coragem para pregar sobre ela. Essa história é absurda. Irmão, ou essa história é louca e absurda, ou essa história procede da glória de Deus. A nossa vida vai ser uma loucura e um absurdo, ou vai ser uma glória de Deus na terra. Depende do que eu e você crê, depende do que cada um de nós tenha recebido. Amém? E até aqui então, irmão, nos tem ajudado o Senhor.